Bom dia, gente. Tudo bom? Dez e 15, tá bom? Tô mandando aqui para vocês o, a lista de chamada para vocês preencherem, tá bom? Hoje, então, o finalzinho da aula a gente vai fazer um pouquinho diferente, que é o seguinte. Eu vou, nos últimos minutinhos das aulas de vocês, eu vou também entrar em conjunto numa aula de terceiro ano de informática, que eu vou dar um recado para vocês sobre um, uma Olimpíada de Matemática chamada OMIF, tá? Junto com um projeto de ensino e a possibilidade de bolsa para quem queira estudar matemática, tá bom? Então, os últimos 10 minutinhos da aula a gente não vai falar de conteúdo, a gente vai deixar para isso, tá bom? Depois, então, eu queria começar. Então, hoje a gente vai continuar falando de tabelas de frequência, só que se vocês olharem lá no Moodle, a gente tem uma prova agendada para a semana que vem, entre os dias 3 e 7, tá bom? Qual o conteúdo dessa prova? Então, o conteúdo vai ter a aula de hoje. Nós vamos falar. Lembra que a gente falou sobre tabela de frequência na aula passada? Vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem como é que monta essa tabela de frequência. Então, o conteúdo é bem pouquinho. Nós falamos sobre variáveis qualitativas e quantitativas e tabelas de frequência. Só que nós montamos um tipo de tabela de frequência onde o nosso intervalo era simples de montar. Por exemplo, o que a gente fez para o estado civil e meio de transporte. Hoje nós vamos aprender a montar a tabela de frequência, por exemplo, para tempo de permanência e renda familiar mensal, tá? Então, fechando dessa maneira o conteúdo da nossa primeira prova do segundo bimestre, tá bom? Pode parecer que a gente está no começo, é a nossa terceira aula do bimestre, entretanto, já é praticamente a metade do bimestre, porque nós só temos 7 aulas nesse bimestre, tá bom? Se eu não me engano é isso, é 7. Se não for 7 é pior ainda, é 6, mas quase certeza são 7. Então, já é metade, é a hora da gente fechar o conteúdo da nossa primeira prova, tá bom? Então, fiquem atentos, semana que vem, tá bom? Eu vou até escrever aqui no chat para deixar registrado, tá? Então, questionário avaliativo 01, segundo bimestre, 3 do 7, opa, perdão, do 7 não, né? 3 do 8 a 7 do 8 de 2021, conteúdo. Nós vimos, então, variáveis e tabelas de frequência, tá bom? Que a gente vai fechar na aula de hoje. Combinado? Na verdade, a data já estava combinada, eu só estou reforçando a questão do, do conteúdo, tá? Então, eu vou só quebrar a página aqui para a gente poder começar a aula de hoje. Então, hoje é a nossa aula número 12 no geral, tá? Nosso 12º encontro. Mas é a aula 03 do segundo bimestre. Hoje é dia 26 de 7 de 2021, tá? Eu vou deixar a gente registrado aqui também, que daí não, evita confusão de não lembrar esse negócio de data e tudo mais, tá bom? Vou deixar registrado. Não quer sair, agora saiu. Pronto. Questionário avaliativo 01, segundo bimestre. Vai de 3 do 8 a 7 do 8. Lembrando, gente, você sempre tem 2 horas e 30 para poder responder, tá bom? Uma tentativa e tudo mais, tá? O conteúdo então, colocar assim, porque a gente viu algumas coisas antes, né? Tá bom?
Pode ser que tenha alguma pergunta conceitual. Vamos colocar até tabela de frequência, tá? Ok? Então fiquem atentos para vocês não deixarem de responder o questionário, tá bom? Hoje, então, qual é o nosso objetivo? A gente está falando de tabela de frequência e nós queremos montar a tabela de frequência para aqueles intervalos que são grandes, tá bom? O que eu tinha falado para vocês, por exemplo, o da renda familiar ou do tempo, tá? Então a gente vai tentar montar isso para ela, tá? Para ganhar um pouquinho de tempo, eu não precisar escrever todo o texto que eu fiz, porque eu tenho preparado o material para vocês. Eu vou só pôr, então, qual é a convenção, como que a gente usa, e eu ensino vocês a montarem, tá bom? Quem acompanha pela apostilinha, tá lá na página 57 do material que eu preparei para vocês, tá bom? É a observação 3.4. Em todo caso, eu vou printar e vou botar ela aqui na tela, que fica melhor para vocês e melhor para mim. A gente um tempo razoável que a gente ganha, tá? Eu não precisar ter que escrever tudo isso à mão, tá? Bom, pode, então, né, lendo a observação aqui, pode ocorrer, em alguns casos, que os valores assumidos por uma variável pertencem a determinado intervalo real, quase não havendo repetição, tá bom? De valores. Isso ocorre, por exemplo, com variáveis como a idade, o tempo, no caso, o termo de permanência no parque, né? A renda familiar mensal. Esse aí a gente está falando daquele exemplo, gente, só para voltar aqui para localizar vocês, né? Quem está perdido ainda, lembra? Na aula anterior, nessa aula 10, a gente falou sobre essas variáveis e a gente leu uma enquete sobre uma pesquisa com 20 pessoas que frequentam um determinado parque. E aí foi perguntado para eles algumas, né? Foi indagado algumas questões, como o sexo, a idade, a frequência semanal, o estado civil, o meio de transporte que usava para ir ao parque, o tempo de permanência no parque e a renda familiar. Foi o que eu comentei lá, olha, se a gente começa a olhar para o tempo de permanência, por exemplo, ou a renda familiar, que eu não comentei, mas a gente pode fazer uma análise parecida, a gente vai ver que quase não há repetição, diferentemente do estado civil, que só tinha 4 opções, as respostas dos 20 tinham que variar nessas 4, umas mais, outras menos, para tempo de permanência e renda familiar isso não acontece. Então, quando a gente tenta, né, pegar essa situação e colocar, sabe, olha, vamos pensar, tempo de permanência do parque, 30 minutos. Tá, todo mundo que fica 30 minutos. A gente contou lá meia dúzia, nem isso, tinha 2, 3, né? Então a gente perde um pouco, né, da noção de como fazer. Pegando, por exemplo, a renda familiar mensal, tem todos os seus valores variando no intervalo de 5 a 20. Então, lembra que esse intervalinho, esse fechado 5, significa que o 5 pertence ao intervalo e o 20 aberto não, ok? Então, só para voltar aqui, a gente olha a renda familiar quando diz que pertence de 5, ó, o menor que aparece é 5 e ninguém maior do que 20 aparece. Apareceu aqui um 19,5, tá vendo? Mas ninguém maior do que 20 aparece. Então, por isso que ele botou de 5 fechado até 20 aberto, ok? Voltando lá, pronto. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente, para construir uma tabela de frequência, vou aproximar um pouquinho mais, que talvez fique melhor para vocês lerem. Nesse caso, o que a gente faz é construir uma tabela de frequência onde os dados são agrupados em intervalos de valores, ou a gente costuma chamar de classes, tá bom? Qual é a convenção para fazer essa construção? Cada intervalo é construído fechado à esquerda e aberto à direita. Aqui é uma crase, né? Se eu errado, tá bom? Não devo tempo para revisar. E a gente denota isso da seguinte maneira. Olha, A com essa barrinha indicando B. Okay? Então, significa que isso é fechado à esquerda, ou seja, o A pertence, mas o B não pertence. Então, por exemplo, quando a gente falou lá que todos estão entre 5 e 20, esse aqui é um tipo de intervalo, ó, entre 5 e 20. Quer dizer que o 5 entra, mas o 20 não. Ok? Então, são todos os números reais que estão entre A, inclusive A, e B. Ok? Essa diferença entre B menos A é o que a gente chama amplitude do intervalo. Ok? Amplitude do intervalo. Bom, uma terceira observação é
que não há regras fixas para a construção dos intervalos, ok? Usados para agrupar as informações. Então, depende da natureza do dado, a gente pode ter um número maior ou menor de classes. O que é recomendável? Que sempre que possível, construir classes de mesma amplitude, tá bom? Então, não existe uma regra para você construir essas classes, mas você sempre tenta pegar elas de mesma amplitude. E, além disso, evitar amplitudes muito grandes ou muito pequenas. Por quê? Pensa assim o seguinte, eu vou fazer quero construir uma tabela de frequência para a nossa variável. Qual é a variável, por exemplo, renda salarial, certo? Aí eu vou fazer uma classe com amplitude de 15, de 5 até 20. Então, minha resposta ia ser todos, né? Porque todos, se a gente voltar a tabela aqui, ó, se a gente voltar essa tabela, os 20 ganham entre 5 e 20 salários mínimos. Então, eu não vou tirar informação nenhuma sobre esse salário. Então, não faz sentido eu pôr uma classe que caiba a todos. Também não faz sentido se eu falar de meio e meio salário, porque se eu pegar de 5 até 5,5, só tem esse. Opa, então eu só incluo de 5,5. De 5,5 a 6, olha, não tem ninguém. De 6 a 6,5, não tem ninguém. Então você tem que tentar determinar uma amplitude razoável. Você tem que fazer uma análise do seu problema e pensar, olha, esse está muito pequeno para esse problema, esse está muito grande para esse problema, e montar a sua tabela de frequência, tá bom? Então, pensando nisso, eu vou até printar essa tabela, vou quebrar a página aqui, vou printar a tabela de novo, e nós vamos, por exemplo, construir uma tabela de frequência, por exemplo, para renda familiar mensal, e a gente vai pegar como amplitude, por exemplo, 3. No caso aqui, 3 para a gente significa 3 salários mínimos, tá bom? Ok? Opa, só um pouquinho que fechou meu PDF aqui, agora eu consegui. Vou printá-la de novo, tá? Porque lá estava todo rabiscado. Só um pouquinho que tá travando, gente. Olha, então tá aqui a nossa tabela. Eu vou diminuir um pouquinho, tá muito. Agora ficou muito. Acho que assim dá para ver, tá bom? Qual é o nosso objetivo aqui agora, então, por exemplo? É construir uma tabela de frequência para a variável renda familiar mensal, ok? Então, estou grifando aqui. Com amplitude, por exemplo, 3. Quer dizer que a gente vai variar de 3 em 3, tá bom? Então, assim, o nosso exemplo é construir uma tabela de frequência para a variável renda familiar mensal. E como eu falei, por exemplo, eu vou pegar com amplitude igual a 3. O que significa com amplitude igual a 3, gente? Nesse caso aqui, para a gente, de 3 em 3 salários mínimos. Sempre lembra a anotaçãozinha que eu passei lá para vocês. Olha, nós pegamos fechado à esquerda e aberto à direita, tá bom? Então, nós vimos aqui que a menor que aparece, olha só, vou até grifar ela aqui, vou grifar ela de vermelho, para a gente começar por ela, tá bom? A menor que aparece é 5. Então, nós vamos de 5 até 8. Depois de 8 a 11, 11 a 14, 14 a 17, 17 até 20. Ok? Porque foi o que a gente tinha observado aqui, olha só. Né? A renda familiar mensal tem seus valores entre 5 e 20. Então, de 3 em 3, eu consigo dividir num número adequado, um número bom, para a gente poder montar, tá? Então, eu vou fazer, vou precisar quebrar a página de novo. Então, só mudar a cor aqui para azul. Vou montar, então, aqui a nossa tabelinha. Deixa eu escrever aqui, então. Renda
Gente, eu vou escrever só renda familiar, senão vai ficar muito grande, eu como todo... Ah, tá bom, renda familiar mensal aqui embaixo acaba. Eu não vou escrever em reais não, porque a gente sabe que é em reais, tá bom? Então, aqui nós temos a frequência absoluta. Lembrando que a frequência absoluta a gente denotava por NI, tá bom? E a frequência relativa é o FI, lembra? Ainda ficou muito ruim. Vou voltar um pouquinho. Renda familiar. Então, frequência absoluta. Frequência relativa. E aqui porcentagem. Acho que dá para entender assim, né? Estou só dividindo as linhas da tabela. Prontinho. E aí, então, o que a gente falou? Nós vamos fazer com amplitude 3, certo? A primeira renda que aparece, então, a menor é 5, né? Então, esse aqui, intervalo vai de 5 até 8. Então, lembra, gente, sempre o da esquerda entra e o da direita não pode entrar, tá bom? Então, eu vou contar todos que estão entre 5 e 8, mas se tiver alguém com 8, eu não considero, ele vai entrar na próxima, tá bom? Então, de 5 até 8. Depois, nós vamos fazer de 8 até 11, ok? Então, o 8 entra nesta, tá bom? Mas não entra na anterior. 11 a 14. Então, de 11 até 14. 14 até 17. 14 até 17. Não deu as linhas que eu pus aqui, mas não tem problema. A gente põe mais uma. Então, 17 até 20. Depois disso, a gente não precisa. Por que não precisa? Se a gente olhar aqui, como eu falei, a maior que aparece é esta de 19,5, certo? A maior que aparece é essa de 19,5. 19 até 20, faltou só uma linha aqui para o total. Então, vamos pôr aqui o total. Que as contas têm que bater lá no final, certo? Então, pá. E agora o que a gente faz? Lembra como é que a gente montava a tabela de frequência? Por exemplo, quando eu montei essas aqui anteriores, o que a gente fazia? Por exemplo, carro. Eu ia lá e contava todos que tinham carro, né? Vinha aqui, posso até descer aqui um pouquinho. Vinha aqui nessa tabela aqui, olhava um carro, 2 carros, 3, 5 carros, certo? Então eu ia lá e falava, olha, a frequência absoluta do carro é 5. Como é que eu vou fazer agora aqui na tabela de frequência, né? Por exemplo, para renda familiar mensal. De 5 até 8, eu vou considerar todos como se fosse a mesma resposta, entendeu? Não tem problema. Então, eu vou olhar naquela tabela, olhar assim, ó, quem está entre 5 e 8, eu vou contar todos, desde que eu não posso contar o 8, né, se houver esse choque aí no final, tá bom? Então, eu venho aqui e vou olhar, olha só, já que eu grifei o 5 de vermelho, eu vou grifar todos entre 5 e 8 de vermelho para a gente contar, fica mais fácil, certo? Olha só, vou vir lá de cima, tá bom? 13 é maior, 11 é maior, 8,9 é maior, blá, 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 blá. O primeiro aqui, ó, só esse aqui, 5 e 7,6, tá bom? Então, nós temos duas, ok? Então, a frequência absoluta da renda familiar entre 5 e 8 é 2. Então, vem aqui, conta aqui, olha, frequência absoluta, 2. Depois eu vou fazer o mesmo agora, só que para entre 8 e 11. Então, sei lá, eu vou pôr de azul, pode ser? Azul. Entre 8 e 11. Olha, 13 é maior, 11,8 é maior, opa, 8,9 pode entrar, uma. 9,3, 2. 10,2, 3. 10,4. 8,2. Fechou, certo? Não tem mais nenhum, né? Entre 8 e 11. Então eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5, né?
que estão com renda familiar entre 5 pessoas que estão com renda familiar entre 8 e 11 salários mínimos. Agora tem que olhar então entre 11 e 14, né? 11 e 14. Vou pegar aí de verde, por exemplo, tá bom? Entre 11 e 14, ó. 13.3 está entre 11 e 14. 11.8, 13.9. Vamos contar a quantidade de verde aqui agora. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 entre 11 e 14 salários mínimos. Então, 7 pessoas entre 11 e 14 salários mínimos. Precisamos agora entre 14 e 17. Sei lá, laranja. Entre 14 e 17. Olha, 16.9 entra, né? 16 entra. 1, 14.7, 16,6, 15,4. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. 4. E, sei lá, faltou... Acho que agora eu vou ter que circular de rosa, senão não vai dar as cores tudo, né? Agora, entre 17 e 20. 19,5. 18,8. Ok? Duas também. Então, 2. O total tem que dar 20, né? A gente tem que somar 2 com 5 é 7, 7, 7 é 14, 18, 20. Então, realmente bateu 20. Lembra, eram 20 pessoas entrevistadas. A gente está trabalhando com o mesmo a enquete desde o início do curso, né? O que é a frequência relativa? Lembra, é só você pegar e dividir pelo total. Ó, 2 por 20. Isso aqui dá 0,1. E a gente já está cansado de saber que isso, então, dá 10%. Então, você consegue, olhando para essa tabela, dizer, olha, 10% das pessoas que frequentam o parque recebem entre 5 e 8 salários mínimos. 5 sobre 20, isso dá quanto? 1/4, 0,25. Ou seja, 25% das pessoas que frequentam o parque têm entre 8 e 11 salários mínimos. 7/20, isso 7 sobre 20, se você dividir, dá 0,35, ou seja, 35% das pessoas que frequentam o parque tem renda familiar entre 11 e 14 salário mínimo. O que a gente está percebendo é que, na verdade, esse parque parece ser um parque de elite, né? Porque quem ganha menos que frequenta lá ganha 5 salários mínimos, né? Entre 14 e 17 são 4 sobre 20. 1/5, 0,2. 0,2 também é 20%. 2 sobre 20, 0,1, 10%. Ok? Se a gente somar 0,25, 0,35, dá 0,6, 0,7, 0,9, 1. Lembra, a frequência relativa é sempre 1 e o total é sempre 100%. Ok? Você precisava ter montado de 3 em 3? Não, não precisava ter montado de 3 em 3. Você poderia montar, por exemplo, esta aí, variando de 4 em 4 salários mínimos. Não importa, não existe uma regra. Você poderia ter montado de 5 em 5, de 5 até 10, 10 até 15, 15 até 20, 20 até 25, ok? Não tem problema. A questão é achar um meio termo que satisfaça de alguma maneira a enquete, né? O que a gente não poderia, nesse caso, é, por exemplo, montar uma tabela com a variação aí, sei lá, de 5 até 20 de uma vez, né? Porque você ia pôr todo mundo, você não ia extrair nenhuma informação relevante, né? Então, assim, quando a gente monta, você tenta também obter a maior quantidade possível de informações, tá bom? O que a gente pode fazer agora? Vou deixar, então, um exercício para vocês, o seguinte. Então, exercício. Olha, eu fiz aqui para vocês... Opa, desculpa, até grifei errado. Eu fiz para vocês... Tô precisando trocar essa ponta da caneta, tá muito ruim. Nós fizemos a tabela de frequência da renda familiar. Qual a tabela que a gente fez? Não fez de tempo permanência, né? A gente não fez de tempo permanência. Então,
vocês podem, por exemplo, fazer a tabela de frequência da variável tempo de permanência. Nem quebrou a linha. Certo. E aí, eu quero que vocês façam, por exemplo, com amplitude de 30 minutos. Ok? Então, vocês vão montar uma amplitude, né? No caso, a amplitude é 30, no caso aqui pra gente 30 minutos. Você vai lá na sua tabela, então, vai vir nessa tabela aqui, e vai olhar, ó, quem ficou menos aqui, ó, começou no 30, certo? Então, sei lá, vou grifar o primeiro de azul aqui, 30. Então, você vai contar todos que estão entre 30 até 1 hora, sem incluir 1 hora, tá vendo? Por que é importante, então, a gente entender? Eu vou montar o negócio aqui para vocês. Quando vocês for montar aqui, então, a variável para a sua tabela de frequência, então, assim, vou montar, mas vocês que vão contar, tá bom? Então, aqui eu vou colocar só tempo, senão vai ficar muito grande, mas é tempo de permanência. Então, frequência absoluta a gente chamou de NI, né, gente? Então, assim, tá bom, frequência absoluta. Aqui, frequência relativa. E aqui a porcentagem, tá bom? Então, aqui é tempo de permanência. Como eu falei para vocês montarem amplitude de 30, então lembra lá, o primeiro vai ser entre 30 e 1 hora, ok? Então, 30 a 60 minutos, se você quiser deixar já que está em minutos, né? 30 a 60. Mas lembrando aqui, o 60 não entra, tá? Então, assim, só para ilustrar o primeiro exemplo, olha só, se eu for contar aqui, os que estão entre 30 e 60, então eu tenho 30, 35 entra, 45 vai, 45 vai, 30 vai, 50 vai e 40 vai, ok? Mas 1 hora não pode ir. Por quê? Porque é a história lá, a direita é aberta, para não haver repetição, senão você vai passar de 20, certo? Então você conta sempre à esquerda. Então, quantos que ficam entre 30 minutos e 1 hora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você contou aqui, ó, marcou 8. A frequência absoluta é 8. Okay? Entre 60 minutos e 90 minutos, ou seja, entre 1 hora e 1 hora e 30, sem incluir 1 hora e 30. Agora, vamos pegar, sei lá, de vermelho. Você vem aqui e conta, olha, 1 hora pode entrar, 1 hora pode entrar, 1 hora e 15 pode entrar, 1 hora e 30 pode entrar? Não, por quê? Porque 90 tá no intervalo aberto à direita, tá bom? E só, então nós temos 3, né? 1, 2, 3, ok? Olhando direitinho, então só 3. E você vai fazer isso até inteirar todos, né? Olha só. Depois nós precisamos ir até algo que cubra 2 horas e 50, que é o maior tempo que tem aqui, né? Então, 2 horas e 50. 2 horas são 120. 3 horas são 180, então a gente vai ter que montar até 180, olha só. Então, entre 90 e 120, 120, 150 minutos, tá? Aqui tá em minutos, tá bom, gente? Minutos, tá bom? 150 e 180. Acho que aqui cabe, né? Porque 180 é 3 horas. Pronto, e aqui você põe o total. E vai e monta a sua tabelinha agora, tá bom? Então fica como exercício para vocês montar essa tabela aqui, tá bom? Mas acho que dá para entender agora, né? A dinâmica da coisa aí, né? Tô só deixando partilhado. Aí fica para vocês montarem, porque eu quero usar esses últimos minutinhos para eu dar um aviso
Mas tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa parte aqui? Eu vou deixar, olha só, uma coisa que a gente sempre sabe, né, gente, assim, o total de entrevistados foi 20. Sua conta não pode passar de 20. Se passou é porque você contou errado, tá bom? Se a gente contou esses certos, qual é a frequência relativa aqui? 8 em 20. Desse aqui, 3,20. Então, se você pega 8 e divide por 20, isso vai dar 0, eu não tinha feito essa conta antes, deixa eu só um pouquinho. 0,4. Então, 40% ficam entre 30 e 60 minutos no parque, ok? 3 por 20 dá 0,15. Então, 15% ficam entre 60 e 90 minutos. O que é importante lembrar? Essa soma no final dá sempre 1 e o total é sempre 100%, né? Okay? Cabe a vocês, então, contar o restante, tá bom? Alguma pergunta, algum comentário sobre essa parte aí, que isso feche... E essa parte fecha o conteúdo da nossa primeira prova, tá bom? Eu recomendo que vocês tentem fazer os exercícios que estão lá na lista de exercícios, tá bom? Porque eu vou tirar a prova, boa parte dessa aí. Agora eu quero dar um recado. Eu só estou sincronizando aqui para o outro professor liberar minha entrada na sala, que daí eu vou falar para vocês e para o terceiro ano de informática ao mesmo tempo. Um recadinho aqui importante, tá bom? Então, se vocês quiserem usar esses próximos 2, 3 minutos para pelo menos acabar de montar essa tabela, enquanto o Alan me libera para poder entrar lá e eu dar um recado. É sobre a OMIF, tá bom? E sobre bolsa para estudar em projeto de ensino, tá bom? Então, é interessante para quem gosta de matemática, para quem quer aprofundar um pouco mais em matemática. É uma proposta aqui que pode contemplar, inclusive com bolsa, os alunos, tá bom? Quatro bolsas de 250, para ser exato. Vou deixar vocês de olho nessa telinha aqui enquanto isso. E vou mandar uns 2 links que são importantes aqui, que daí quando eu estiver falando, você já sabe quais são os links, tá bom? O primeiro é a matéria que o IFG pôs sobre o projeto de ensino. E o segundo é o formulário da inscrição para quem tiver interesse, tá bom? Os vértices A e B, eles dão para vocês, ó, A e B. E aí, eles pedem que vocês encontrem. Só um minutinho, gente, que ele autorizou a minha entrada, aí só está finalizando uma explicação e eu vou falar tudo junto sobre esse projeto aqui para vocês. Então, quem gosta de matemática e tem interesse, inclusive, numa bolsa, permanece aí, por favor, tá bom?
vocês verem, tá? E qualquer dúvida, vocês me perguntam lá no. Deixa eu só encerrar aqui a apresentação. Eu vou passar para o professor Getô. Ele tem um recado importante. Ele está por aí. Tô sim. Beleza. Pessoal, então, a gente, eu acho que vocês conhecem, não sei se vocês conhecem, se vocês não conhecem, ele tem um recado importante para vocês. Eu tenho até o final da aula. Tá ótimo, Alan. Obrigado. Eu vou tentar ser rápido também. E eu tô, na verdade, em 2 Meet ao mesmo tempo. Eu tô na minha turma de segundo ano de informática, que eu estava em aula e eu deixei para dar o recado para eles agora no final para eu fazer, que daí eu ganho tempo, entendeu? E aí, então, agradecer a sua ceder aqui esse tempo. Eu sei que a gente tem pouco tempo com os alunos durante a semana. E eu vou tentar ser rápido, gente. Então, assim, o Alan provavelmente já. Vocês não me conhecem, talvez um ou outro que está fazendo um outro projeto de ensino comigo, né? Junto com o professor Gesiel, que a gente prepara para o Enem. E eu vim falar aqui um pouquinho sobre as Olimpíadas de Matemática das instituições federais. O Alan deve ter conversado com vocês sobre a UBMEP, tá bom? Teve um período para vocês realizarem a inscrição da UBMEP, a prova vai acontecer essa semana, essas informações depois o Alan passa. Mas eu queria falar então rapidinho sobre o MIF. Então, espelhado na UBMEP, alguns institutos federais lançaram uma prova de matemática, de Olimpíada de Matemática, na verdade, para os alunos das instituições federais. E o que eu estou vindo ofertar para vocês, além de mais trabalho e estudo para quem tem interesse em matemática? É a possibilidade, inclusive, de uma bolsa de estudo para quem gosta de matemática, tá bom? Então, assim, eu submeti em parceria com outros 2 professores de Inhumas um projeto de ensino junto à Proem, que, se for aprovado, vai contemplar 7 bolsistas durante 4 meses no valor de R$250. Como que funciona esse projeto? É o seguinte: em setembro agora vai ter a prova da primeira etapa da UMIF, e a gente quer preparar alunos para realizar essa prova, certo? Para, então, preparar vocês, a gente está bolando um projeto onde a gente, num primeiro momento, vai revisar questões que já caíram lá e treinar vocês para poderem realizar essa prova e passar para a segunda etapa bem parecido com o que acontece com o BMEP. O que a gente está, então, fazendo? A gente submeteu esse projeto e a aprovação dele é condicionada à bolsa. Então, assim, é legal que, se for aprovado, tem bolsa. Se não for, ninguém vai ter um trabalho a mais, tá bom? Então, semana passada, até quarta-feira, né, do dia 21 até essa quarta agora, dia 28, a gente abriu um período de inscrição pelo formulário que eu mandei aqui para vocês, tá bom? A UMIF acontece desde 2018. A Fernanda perguntou, tá bom? Então, os alunos da minha turma que estão também vendo, uma colega da outra sala perguntou desde quando acontece em 2018, e o Vitor Gabriel da minha turma perguntou se a prova é presencial. Não, a prova da UMIF é online. Quando eu escrevi o IFG, todos estão inscritos, tá bom? O que eu estou fazendo é convidar alguns a se prepararem para essa prova. A prova não é obrigatória, tá? E aí, como que você vai se preparar para essa prova? Primeiro, você preenche esse formulário que eu mandei aqui nas 2 turmas. Tem um formulário aí, você vai lá e preenche. Você já fez uma pré-inscrição, tá bom? Não há obrigação nenhuma de participar do projeto com essa pré-inscrição. Não há também garantia de nenhuma bolsa, nem nada, tá bom? Com essa pré-inscrição, a gente vai pegar o e-mail de vocês, nós vamos cadastrar vocês no Moodle que a gente já criou. Olha, o Moodle foi criado. Dia 5/8 sai o resultado final do projeto. Se o projeto for aprovado, então significa que nós temos 7 bolsas para distribuir para os alunos. Como que nós vamos distribuir essas bolsas? Nos dias 6 e 7/8, vai ficar disponível para vocês responderem uma prova pelo Moodle de maneira online, 10 questões. As melhores notas vão ser contempladas com alguns critérios que a Proem exige, tá bom? Quais critérios? 50% das bolsas tem que ser para alunos que vieram por meio de alguma ação inclusiva, as cotas, tá bom? Então, se você entrou no IF por alguma cota, você vai concorrer por essa. O que a gente fez, Lusiana e Umas? Lusiana vai ter 2 bolsas, né, se o projeto for aprovado, para alunos que vieram por cotas, e em Umas também 2 bolsas. As outras 3 que ficam sobrando é de concorrência geral. Então, assim, se você entrou por alguma cota, você concorre em Lusiana, os 2 primeiros colocados têm bolsa.
Se você não entrou por nenhuma cota, então você vai concorrer de maneira geral, Lusiana, em umas, as 3 melhores notas vão ter bolsa, 4 bolsas de R$ 250, tá bom? Então, não é um projeto que é para tirar dúvida ou para nivelar em matemática, tá bom? É um projeto para quem quer estudar, se aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Então, assim, você vem se aprofundar, vai fazer o curso que inicia dia 20 de agosto e vai até dia 17 de dezembro, que é quando esse calendário é da Proin. Na verdade, eu poderia começar 16 de agosto, mas nossos encontros vão ser sempre a sexta, então por isso está marcado 20 de agosto, tá bom? Então, entre 20 de agosto e 17 de dezembro, vai ocorrer a preparação de vocês. Tem algumas etapas, todas as etapas do curso, a gente vai falar direitinho para quem for selecionado no primeiro encontro, tá bom? Mas então, são 40 vagas ao todo, 20 para Lusiânia, 20 para Inhumas. Vão entrar por nota, tá bom? Então, as 20 melhores notas de cada cidade, né, de cada campus, vão ser selecionadas, tá bom? Isso não impede, por exemplo, se você ainda assim quiser fazer a prova, não te impede de fazer a prova, tá? Mas assim, você só não vai participar dessa seleção. Para quem for selecionado, independentemente de ser bolsista ou não, vai ser um projeto de ensino que vai certificar com 54 horas, desde que você cumpra os requisitos do curso, né? Ou seja, faça a prova, tenha frequência e tudo mais, tá bom? O Vitor Gabriel perguntou sobre a seleção. Então, a seleção para o curso é exatamente por meio desse formulário. Você se inscreve nesse formulário e a gente coloca você no Moodle. Entre os dias 6 e 7, vocês realizam as provas. As melhores notas são selecionadas para participar do curso, tá bom? E os tops das notas, se a gente, né, se o curso for aprovado, ganha a bolsa. Qual é o X da questão aí? Ah, professor, se o projeto não for aprovado, eu tenho que realizar essa prova 6 e 7? Não, então, se o projeto não for aprovado pela Proem, não há bolsa. Se não houver bolsa, né, como o resultado sai dia 5, dia 6 e 7 a gente fala, ó, não há prova, a gente fecha o Moodle e vocês não vão ter trabalho nenhum, tá bom? Mas aí fica o convite para quem tem interesse, tá bom? Se alguém ainda tiver alguma outra dúvida, pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, estou deixando o e-mail aqui na sala agora para vocês do Alan que não me conhece, para minha turma também estou mandando e-mail aqui agora. E resumindo é isso, então, depois se o Alan até puder partilhar o link da matéria, onde você consegue ter acesso ao banco de questões, as provas anteriores, não só da UMIF, mas do BMEP também, que eles se inspiram. Tá tudo aqui no link da matéria que eu mandei, mas se o Alan puder deixar no Moodle, ajudaria vocês, tá bom? E a ideia é essa, é selecionar quem quer estudar um pouquinho mais, quem quer se aprofundar, e ainda assim, quem sabe ofertar alguma bolsa para vocês, tá bom? E um certificado ao final do curso, tá? Perguntas, comentários? Ela perguntou desde quando acontecia o MIF, né? Eu falei desde 2018, tá? Assim, uma coisa importante, gente, assim, diferentemente da OBMEP, a OBMEP, então, vai ser presencial, o Alan depois pode explicar isso melhor com calma para vocês, vai ser até essa semana a prova, né, aqui em Lusiânia. A OMIF, ele planejou uma prova online para os alunos, tá bom? Então, a prova vai acontecer, se eu não me engano, dia 19 de setembro, acho que é um domingo, tem até que confirmar isso, é um domingo, acho que é 19 de setembro, isso mesmo, um domingo. E vocês têm um período de até 6 horas para responder a prova. Eles pedem para você destinar 3 horas, que é mais ou menos o tempo que você vai gastar para responder. Mas vai ser toda online, tá bom? Então, quem for fazer já fica sabendo disso. Não vai ter nenhum encontro presencial, nem nada desse tipo. É tudo online. Inclusive, as aulas que a gente está propondo são sempre às sextas, das 14 às 15, das 14 até as 15 horas, de maneira online também, tá bom? Aí, assim, aqui na sua, eu não vi nenhuma pergunta, mas aí, assim, passando para você, Alan, um colega, um aluno meu, na verdade, de segundo de informática, perguntou sobre o BMEP, falando que o formulário dizia que a prova seria dia 27 ou dia 29. Aí, assim, eu acho que você me falou que ia mandar um e-mail hoje, né? Uhum, tá ótimo. Tá bom. Então, assim, porque como você falou de uma sala e ele está na outra, eu só vou repassar. Então, Pedro, hoje vem um e-mail, tá bom? Vem um e-mail informando que a prova vai ser no dia 29, o horário certinho, o que levar para fazer essa prova, tá bom? Mas é isso, essa informação vai chegar por e-mail mais tarde, tá bom?
Ô, Alan, antes de eu voltar para minha turma para encerrar, eu agradeço aqui, viu? Obrigado por tomar um tempo da sua aula. Se alguém tiver alguma dúvida, é só me mandar mensagem por e-mail aí, tá bom? Tá bom. Tá. Isso. Obrigado, viu, Alan? Tá, amanhã eu vou atrapalhar mais um pouco sua aula. Obrigado. Valeu. Então, gente, era esse recado. Eu aproveitei que senão eu ia gastar um tempo da aula de vocês, ia ter que parar a aula de vocês para eu ir lá dar esse recado, tá bom? Era isso. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário sobre ou a aula ou sobre o MIF, é isso. Perguntaram sobre o link da chamada, eu vou mandar de novo. Eu mandei bem no início da aula, estou mandando aqui agora de novo, 11 horas. Se alguém se interessar por aprofundar um pouquinho mais de estudo em matemática, está convidado a participar, tá bom? Senão, eu vou parar a gravação e agradeço vocês. A gente se encontra na semana que vem, tá bom? Bom, gente, é isso. Obrigado, viu?